Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre ansiolíticos e hipnóticos. Quando a gente fala sobre esse tema, nós temos que lembrar de três classes de medicamentos, três grupos: os benzodiazepínicos, os barbitúricos e os compostos Z. Tanto os benzodiazepínicos quanto os barbitúricos, eles servem tanto para ansiedade, ou seja, como ansiolíticos, e também para hipnóticos, para estimular o sono. Os benzodiazepínicos são eles diazepam, alprazolam, clonazepam, lorazepam, oxazepam, triazolam e midazolam. Os barbitúricos são principalmente dois: tiopental e fenobarbital. Os benzodiazepínicos e os barbitúricos, eles são dose dependente. Então, a dose que você vai prescrever está diretamente relacionada aos efeitos positivos da medicação, mas também aos efeitos colaterais, aos efeitos adversos. Os compostos Z são dois: exopiclona e zolpidem. Eles funcionam como hipnóticos. Em menor dose, eles vão estimular o sono. Então, eles vão causar sonolência, não vão manter o sono. Assim como os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Apenas vão manter o sono, apenas vão causar o sono, não vão manter. E os compostos Z, eles não resolvem tanto a questão da ansiedade, então eles são basicamente hipnóticos. Já os benzodiazepínicos e os barbitúricos são ansiolíticos e hipnóticos. É importante a gente saber a diferença dos antidepressivos para os ansiolíticos no tratamento da ansiedade. Então é o seguinte: se você quer tratar a longo prazo essa ansiedade, a questão de semanas, então tem que utilizar um antidepressivo. Agora, se você quer resolver a ansiedade agora, uma ansiedade aguda, né? Agora, no momento, você utiliza um ansiolítico. Bom, vamos falar um pouco sobre os benzodiazepínicos, né? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam: se tudo der errado, se o benzodiazepínico não der certo no paciente, ele começar a passar mal, qual é o antídoto utilizado? Flumazenil. Então, o antagonista, o antídoto do benzodiazepínico é o flumazenil, beleza? Gravem isso, certo? Vamos falar sobre o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Como que eles agem no organismo? Bom, para entender isso, a gente tem que lembrar que o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, o GABA inibe o sistema nervoso central, certo? Beleza. O que vai acontecer? O GABA, ele vai se ligar ao seu receptor. Esse receptor, ele tem 5 subunidades. O GABA vai se ligar na unidade alfa. E aí, vai provocar uma saída de cloreto, um trânsito, um fluxo muito grande de cloreto, que é o cloro, né? E isso vai hiperpolarizar o neurônio, e com isso vai diminuir a neurotransmissão e vai inibir a formação de potenciais de ação. Gente, sobre as ações dos benzodiazepínicos, né? Eles são utilizados então como ansiolíticos, são utilizados como hipnose para causar sono, relaxamento muscular, amnésia anterógrada, que é, por exemplo, quando o paciente esquece acontecimentos recentes, né, no caso de endoscopia, por exemplo. É usado também como anticonvulsivante, mas eles não têm ação analgésica, então eles não melhoram a dor. É importante lembrar isso. O midazolam é o benzodiazepínico mais sedativo, tanto que ele é utilizado em casos de Boa Noite Cinderela, né? Os benzodiazepínicos devem ser utilizados por 2 até 3 meses. Bom, então vamos falar sobre os usos terapêuticos, né, dos benzodiazepínicos. Quando a gente vai utilizar? Em caso de pacientes que têm insônia e ansiedade, eles podem ser úteis. No caso de pacientes com ansiedade grave, por exemplo, ansiedade associada à depressão ou ansiedade associada à esquizofrenia, ansiedade secundária ao transtorno do pânico ou ao transtorno de ansiedade generalizada, ou em casos de transtorno de ansiedade social ou por performance, estresse pós-traumático, ansiedades extremas,
eles podem ser bem úteis nesses casos. Mas é bom lembrar que eles não devem ser utilizados para lidar com o estresse da vida diária, tá? E eles, como eu falei, eles devem ser usados durante 2 a 3 meses, por pouco tempo, porque eles podem viciar. Se precisar de tratamento por tempo prolongado, pode-se utilizar os de ação mais longa. Então, um clonazepam, um diazepam. E pode acontecer tolerância cruzada entre benzodiazepínicos e etanol. Então, é importante não consumir álcool, não ingerir álcool durante esse tratamento. Os benzodiazepínicos também podem ser utilizados em casos de distúrbios do sono. E aí a gente utiliza os de ação intermediária, por exemplo, o temazepam, ou de ação curta, o triazolam. O temazepam, ele é útil em pacientes que acordam frequentemente durante a noite, e aí eles devem ser tomados 1 a 2 horas antes de dormir. Já o triazolam é útil em pacientes que têm dificuldade em começar a dormir, mas em poucos dias o triazolam ele perde o efeito, porque ele causa tolerância, e aí ele tem que ser usado de forma intermitente. É o ideal, né? Os hipnóticos, eles devem ser usados por tempo limitado. Então, geralmente, menos de 2 a 4 semanas. Gente, vocês devem estar se perguntando o que são fármacos de meia-vida curta e meia-vida longa, né? Meia-vida curta são fármacos que têm a meia-vida até 24 horas. E meia-vida longa, mais que 24 horas. Nós podemos utilizar os benzodiazepínicos de ação curta em casos de procedimentos desconfortáveis que vão provocar ansiedade. Então, por exemplo, endoscopias, procedimentos odontológicos, angioplastia, eles causam uma sedação consciente, porque o paciente ele pode atender às instruções ao longo do procedimento, e o midazolam é o principal para facilitar a amnésia e causar essa sedação antes da anestesia. Em casos de convulsões, o clonazepam pode ser utilizado ocasionalmente, mas principalmente o lorazepam e o diazepam são os fármacos de escolha para o controle do estado epilético. Esses dois também podem ser utilizados no tratamento agudo da abstinência do etanol, reduzindo o risco de convulsões associados a essa abstinência. Em casos de distúrbios musculares, o diazepam é útil para tratar espasmos musculares. Algumas orientações sobre os benzodiazepínicos. Não utilizar benzodiazepínicos durante a gestação, não ingerir álcool durante o tratamento, porque esse fármaco ele potencializa o efeito depressor do sistema nervoso central. Não interromper bruscamente a medicação, porque pode gerar confusão, ansiedade, agitação, insônia e até convulsão. Não utilizar em pacientes com glaucoma de ângulo fechado agudo e usar com cautela em pacientes com doenças hepáticas. Então, por exemplo, se nós temos um paciente idoso com insônia e hepatopata, a gente prefere utilizar um fármaco de meia-vida curta, por exemplo, o lorazepam, oxazepam ou triazolam. Por quê? Porque ele é hepatopata e ele é idoso. Os principais efeitos adversos dos benzodiazepínicos são sedação e confusão. Mas também pode ter outros, como por exemplo, ataxia, e aí dificulta o paciente a ter uma boa coordenação motora fina, e aí ele não consegue dirigir automóvel, por exemplo. Ele pode ter comprometimento cognitivo, perda de memória, dificuldade de reter novos conhecimentos, né? Isso é o comprometimento cognitivo. Pode ter déficit de memória, atraso neurocognitivo, maior risco de Parkinson. Gente, nós vamos falar sobre os antidepressivos mais à frente, mas eu vou fazer um breve resumo para vocês. Então, tem os inibidores seletivos da captação de serotonina, o estalopram e a paroxetina. Tem os seletivos da captação de serotonina e norepinefrina, que são os duais, né? É a venlafaxina e a duloxetina. E os antidepressivos, eles são os fármacos de primeira escolha para tratar a ansiedade crônica. E eles podem ser prescritos sozinhos ou associados com uma baixa dosagem de benzodiazepínico durante as primeiras semanas, né? Então,
O antidepressivo demora cerca de 4 a 6 semanas para fazer efeito. Enquanto isso, o paciente pode ir tomando também um benzodiazepínico em baixa dose, e depois vai reduzindo gradualmente essa dose de benzodiazepínico. Outro fármaco que é interessante a gente comentar é a buspirona. Ela é muito útil no tratamento crônico do transtorno de ansiedade generalizado. Ela não tem tanto efeito de forma aguda. Na verdade, ela não tem um efeito de forma aguda. O efeito dela é crônico, certo? Então, ela demora para agir. E a eficácia dela é parecida com a dos benzodiazepínicos, só que ela não é anticonvulsivante, não é miorrelaxante, não é benzodiazepínico, tá? Alguns efeitos adversos são cefaleia, nervosismo, náuseas e tonturas. Sobre os barbitúricos, eles induzem a tolerância e a dependência física, e eles estão associados a sintomas de abstinência graves, tá? E um outro ponto importante é que eles não têm antagonista, então não tem antídoto. E se errar a dose, então é óbito, né? Classificação dos barbitúricos é a seguinte: são classificados em ação ultra curta, que dura cerca de 30 minutos. Um exemplo é o tiopental. Ação curta dura entre 3 a 8 horas. Aí os exemplos são o pentobarbital, secobarbital e amobarbital. E os de ação longa dura entre 1 a 2 dias. Um exemplo é o fenobarbital. Os barbitúricos, eles agem através do prolongamento do tempo de abertura do canal de cloreto. Lembra que a gente comentou um tempo atrás do canal de cloreto? Então, se ele continuar aberto por muito tempo, ele vai hiperpolarizar o neurônio e vai provocar uma inibição do sistema nervoso central, certo? Então, algumas ações dos barbitúricos são a depressão do sistema nervoso central. Isso em doses baixas ele vai causar sedação, e em doses elevadas ele vai causar hipnose, seguida de anestesia. Então o paciente vai perder as sensações. Depois pode levar a coma e até a morte. Só que eles não aumentam o limiar da dor, eles não têm efeito analgésico e pode inclusive aumentar a dor, tá? A segunda ação dos barbitúricos, além da depressão do sistema nervoso central, pode ser a depressão respiratória. Quando que a gente vai utilizar um barbitúrico? Bom, ele pode ser usado em caso de anestésico. Aí a gente utiliza um de ação ultra curta, no caso o tiopental, por via intravenosa. Pode ser utilizado em caso de convulsão, então como anticonvulsivante, né? A gente usa o fenobarbital. Ele é utilizado em longos períodos no controle das convulsões tônico-clônicas, né? Mas ele deve ser usado só se outros tratamentos estiverem falhados, porque ele atrapalha a cognição dos pacientes, ele pode atrapalhar a cognição dos pacientes, né? E um terceiro uso dos barbitúricos pode ser para causar sedação leve, né? Com o intuito de aliviar a ansiedade e a tensão nervosa. Os efeitos adversos dos barbitúricos são sonolência, dificuldade de concentração e preguiça mental e física. É só lembrar que ele deprime o sistema nervoso central, né? Então, por isso, esses efeitos adversos. Algumas orientações são não ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento, não usar barbitúricos durante a gestação, e tem que ter muita cautela em pacientes hepatopatas, tá? Então, pacientes com problema no fígado tem que tomar cuidado com os barbitúricos. Bom, entrando nos compostos Z, o zolpidem, que é famosíssimo, né? Utilizado quando o paciente só tem insônia, quando ele não tem ansiedade ou a ansiedade dele está controlada. Então, o zolpidem é um hipnótico, ele não é um anticonvulsivante, não é um miorrelaxante. Ele age de forma bem rápida, produzindo um efeito hipnótico que dura geralmente 5 horas, tá? E ele costuma ser primeira escolha para hipnose. Alguns efeitos adversos são pesadelos, agitação, cefaleia, amnésia anterógrada, sonolência diurna. Comentando sobre o último grupo, os antihistamínicos. Alguns deles são utilizados
para tratar tipos leves de insônia, né? Então, por exemplo, a difenidramina, hidroxizina, doxilamina, elas podem tratar algumas insônias leves, porém elas são menos úteis do que os benzodiazepínicos e os não benzodiazepínicos. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo que também está aprendendo essa matéria. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.